Escola literária ou movimento literário é o conjunto de todos os acontecimentos históricos envolvendo a literatura desde a invenção da escrita até os dias atuais. Os movimentos são divididos entre trovadorismo. É o primeiro movimento literário da língua portuguesa por meios quatro diferentes tipos de cantigas: cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. As cantigas do trovadorismo eram carregadas de valores típicos da Idade Média. Humanismo. É do humanismo que nasce o renascimento cultural. As prosas eram dirigidas à nobreza e as poesias eram feitas por fidalgos. Deus para de ser o centro do universo e o homem começa a ser o centro de tudo. Quinhentismo. Essa escola literária se resume a toda e qualquer produção feita em 1500, na época do descobrimento do Brasil. Eram cartas, crônicas, sermões que foram produzidos nesse período. Classicismo. Camões é o grande nome desse período. Existe uma valorização da cultura greco-romana e do racionalismo. As verdades universais passam a principal preocupação e os assuntos pessoais são deixados de lado. Barroco. Enquanto no mundo havia uma crise do homem com a Igreja, essa escola literária aparece com a intenção de reconciliar o homem com a fé. Era comum encontrar o uso de imagens contrastantes com o crepúsculo, dia, noite e a aurora, noite, dia. Arcadismo. A principal característica dessa escola é a exaltação da natureza. Resgata elementos da antiguidade clássica e busca sempre a conciliação entre homem e os elementos da natureza. Essa escola literária se caracteriza pelo tema do amor constante e do sofrimento, e também a subjetividade e a liberdade formal. Muitos autores desse período eram jovens e morreram cedo. Realismo. Movimento estético predominante no mundo ocidental no último quartel do século XIX. Surgiu com uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo na tendência artística anterior, o romantismo. Naturalismo. O movimento colocava em evidência temáticas e personagens marginalizadas que costumavam ser deixadas de fora da arte, com o intuito de analisar a sociedade, expunha assuntos que ainda eram tabus. Parnasianismo. Nessa escola, a liberdade formal do romantismo era desprezada e a busca pela perfeição era exaltada. Simbolismo. Reagindo aos avanços tecnológicos, essa escola literária era espiritualizada e se concentrava no poder da sugestão. Pré-modernismo. Nessa escola literária, começa a surgir um olhar crítico aos problemas sociais do Brasil e um nacionalismo crítico começa a aparecer. O modernismo teve início no século XX e apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas, liberdade de expressão, subjetividade da obra, ruptura com os padrões. O pós-modernismo
Pós-modernidade, ou ainda movimento pós-industrial, é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial.